Olá, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom. Eu sou Andréa Abrantes. Meus queridos, Papai do Céu está fazendo uma convocação para todos nós, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, que as nações estão passando, mas agora voltando para o meu individual, voltando para o seu individual, voltando para nossa família. Hoje eu estou trazendo para mim e para você uma mensagem importantíssima que eu e você precisamos colocar a nossa vida em ordem. Muitas vezes nós acreditamos que a minha vida já está em ordem, não tem nada desorganizado, tá tudo certinho, tá tudo ok, não é verdade? Mas escute, todos os dias nós temos esse grande desafio de andar com a nossa casa, de andar com a nossa vida em ordem, organizada, porque nós não sabemos o que nos espera no dia de amanhã. A palavra do Senhor vai nos dizer assim em Colossenses, o capítulo 2, o versículo 5. Me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Agora eu quero trazer para nós, queridos, 2 Reis, o capítulo 20. É uma história que muitos de vocês já conhecem, mas mediante a esse tema que eu e você precisamos colocar a nossa vida em ordem, vai trazer um significado para mim e para você que às vezes era desconhecido. Você não conhecia o que estava passando dentro de você e você achava que sua casa, a sua vida estava em ordem. Então hoje nós vamos descobrir que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Quando nós tivermos esse entendimento, queridos, quando nós tivermos esse discernimento que nós precisamos colocar a nossa vida em ordem, que nós precisamos prosseguir em colocar a nossa vida em ordem, nós vamos descobrir quem realmente nós somos. De repente, se você vai dizer assim, André, eu sei quem eu sou, eu tenho uma identidade, eu sou filha de Deus, eu sou serva do Deus vivo. Eu não estou falando acerca disso. Eu estou falando acerca de todos os dias saber um pouquinho mais de quem realmente nós somos, como nós estamos, como está a nossa vida. Você pode entender isso? Então, vem comigo. Eu quero ler para nós aqui. 2 Reis, o capítulo 20, que vai nos dizer assim: a doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você, preste atenção, e esta cidade das mãos
do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo, olha o que Deus está dizendo, e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que hoje, há 3 dias, subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus na escadaria? Disse Ezequias: como é fácil a sombra avançar 10 graus. Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acás. Então, veja aqui, meus queridos, essa história que muitos conhecem, essa história, que o Senhor, ele fala com Isaías: Isaías, vá lá e fala com o rei Ezequias, que devido à doença que ele tem, ele não vai sobreviver, ele vai morrer, ele não vai se recuperar dessa doença. Ele precisa colocar a vida dele em ordem. Ele precisa colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer. Queridos, é tão interessante que quando o rei Ezequias, ele recebe essa notícia, a palavra de Deus que nós acabamos de ler nos mostra que ele vira o rosto para a parede e ele vai orar ao Senhor. Ou seja, ele vai justificar a Deus: Senhor, mas eu te sirvo com temor. Senhor, eu cuido do teu povo. Senhor, eu assumi o trono tão novo. Porque a Bíblia vai dizer que Ezequias, ele assumiu o trono por volta dos 25 anos de idade. Então, Ezequias, ele começa dizendo, justificando para Deus o porquê que ele não poderia morrer. Porque, afinal de contas, ele conduzia o povo de volta para Deus. Porque o povo de Deus era um povo obstinado, à desobediência, e continua sendo, não é verdade? Então, o que ele vai fazendo? Ele vai orando, ele vai chorando e ele vai expressando o que está dentro dele. Mas preste atenção, querido. Quando Deus, ele dá uma convocação para nós colocarmos a nossa vida em ordem, significa que tem algo que não está organizado, que tem algo que precisa ser feito, que tem algo que nós precisamos tomar consciência. Ezequias não tinha tomado consciência que ele precisava de colocar a vida dele em ordem. Para ele, tudo estava ok. Queridos, de fato e de verdade, muitas vezes nós só descobrimos quem realmente nós somos quando nós entendemos que tem algo que está fora de ordem. Que a nossa vida não está lá aquelas coisas que nós acreditamos que está. É ou não é verdade? Então, isso aconteceu com Ezequias. Porque para o Senhor falar com ele, para ele colocar a casa em ordem, Deus está falando: é você, Ezequias, você precisa colocar a sua vida em ordem. Ou seja, por mais que ele fosse um homem, que fosse o cara, tinha alguma coisa que ele precisava colocar em ordem. Não estava. As coisas não estavam do jeito que precisavam estar. Escute o que eu vou dizer para você. Colocar a sua vida em ordem significa que você precisa descobrir mais de você mesmo. Saber quem você realmente é.
Entende? Olha para dentro de você, antes de você olhar o lado de fora. Olha para dentro de você. Veja se as suas emoções estão organizadas. Veja se a sua vida espiritual dentro de você, aqui dentro, como que você está? Veja. É tão interessante, porque para o Senhor falar isso com Ezequias, que é um homem temente, um rei de Judá que nunca teve outro como ele, o Senhor estava dizendo para ele: você precisa de fato, Ezequias, descobrir quem realmente você é. Porque eu não estou dizendo aqui, Ezequias, para colocar o povo em ordem. Eu estou falando primeiro para você. Você colocar a sua vida em ordem. E era em um tempo de crise que estava acontecendo, queridos, porque naqueles dias que Ezequias ele estava sofrendo dessa doença, dessa enfermidade, estava acontecendo uma crise nacional. Estava acontecendo a invasão dos assírios, ou seja, o negócio estava feio para o lado do rei Ezequias, estava feio para o lado do reinado do rei Ezequias. E nos dias de hoje não está diferente, queridos. Nós estamos vivendo uma crise nacional. Nós estamos passando por tantas e tantas situações que é por isso que Deus está falando comigo e com você. Coloca a sua vida em ordem. Coloca a sua casa em ordem. Queridos, algum tempo atrás Deus disse isso para mim, para eu colocar Andréia, a minha vida em ordem. Sabe? Nós somos, a gente acredita que a gente é tão certinho, mas o que acontece conosco é que nós não nos conhecemos por inteiro. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que enganoso é o coração do quê? Do homem. Porque a gente acredita que está tudo organizadinho, mas precisa, sabe, telhado da nossa casa despencar, sabe? Precisa vir uma tempestade, precisa acontecer uma enfermidade para a gente descobrir quem realmente nós somos, como nós estamos, como que está a nossa vida, até para a gente enfrentar uma situação inesperada. Então, querido, aquilo que você não vê, Deus vê todas as coisas. Talvez é na vida financeira. Talvez você é daquela pessoa que gasta, faz dívidas. Coloca a sua vida financeira em ordem, queridos. Coloca, economiza, saiba fazer investimentos, tenha redução de dívidas, coloca a sua vida em ordem por você mesmo. E nós temos uma tendência que nós queremos alcançar quem está do lado de fora. Eu quero ajudar tantos, quando na verdade eu preciso me ajudar. Eu preciso cuidar de mim. Escute o que eu vou dizer para você. Quando Deus fala para mim e para você, não no sentido de Ezequias, ou pode ser que sim, ele está falando, coloca a sua vida em ordem, ele está dizendo para mim e para você que ele está estabelecendo um novo tempo, ele está dando um tempo para você descobrir quem você realmente é, e o Espírito Santo vai te ajudar. Ele vai te ajudar a você olhar para dentro de você e colocar você em ordem, colocar a sua vida em ordem em tudo, queridos, em tudo. Colocar a sua vida em ordem, colocar a sua família em ordem, colocar seu casamento em ordem, os seus filhos, a sua vida financeira, a sua saúde, sua vida familiar, mas tudo começa em você. Então Deus está dando oportunidade para mim e para você, quando ele diz, coloque a sua vida em ordem, ele está estabelecendo um tempo para mim e para você, para que haja uma mudança de hábitos, de comportamento. E nesse tempo, ele pode mudar situações. Porque quando ele mandou Isaías falar, vai lá e fala que tem que colocar a casa em ordem, que vai morrer. Então Deus já está dando um tempo, já está falando, ó, você vai ter um tempo para você colocar a sua casa em ordem, mas você vai morrer. Então Deus fala, o primeiro tempo, escuta, coloca sua casa em ordem, coloca sua vida em ordem que você vai morrer. Então Deus está dando um tempo. Coloca, faz alguma coisa, você vai ter tempo. Depois Deus já muda a história
de Ezequias, acrescentando, ele acrescenta mais tempo para Ezequias. Entende? Ele acrescenta mais tempo para Ezequias. Ele acrescenta 15 anos. 15 anos de vida para Ezequias. Pega essa oportunidade agora, querido. Deus está falando comigo, Andréia. Deus falou comigo isso alguns meses atrás. Andréia, coloca sua vida em ordem. E eu comecei a colocar minha vida em ordem. O Senhor me deu o primeiro tempo. Queridos, eu estou colocando a minha vida em ordem. E eu estou obtendo resultados incríveis que vêm de Deus, por bondade de Deus. A promessa do Senhor, Ele restabeleceu um novo tempo na minha vida quando eu me despertei, quando eu fui realmente olhar para mim, descobrir quem realmente eu sou. Pelo amor de Deus, para com essa crença, com esse negócio, porque você já sabe que você é filho de Deus, você já sabe que você é servo, que você é ministro, seja o nome que você quiser. Eu, André, já sei que eu sou filha, que eu sou serva, que eu sou mãe, que eu sou esposa, que eu sou missionária, que eu sou ministra de louvor. Eu já sei disso, mas não é sobre isso. Eu preciso de fato descobrir quem realmente eu sou. Quando ele me disse isso, eu estou olhando para mim. Eu estou me considerando. Entende? Eu estou cuidando de mim em todos os sentidos. Inclusive vendo as minhas mazelas. Inclusive vendo aquilo que eu não conseguia enxergar. Que eu chegava cheio de justificação diante de Deus. Que era o que Ezequias estava fazendo. Talvez você é dessas pessoas que entra cheio de justificação diante de Deus. Pode ser que o Senhor atenda aí o seu pedido de oração, como atendeu do rei Ezequias e como eu tenho atendido o meu pedido. Colocar a sua vida em ordem. Escute o que eu vou dizer aqui para você. Significa descobrir quem você realmente é. Você não sabe quem você realmente é. Pede o Espírito Santo, que Ele vai te mostrar. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, muitas vezes nós conhecemos a vida do próximo. Os nossos olhos, Senhor, ficam olhando a vida do próximo. Nós conseguimos ver o coração do próximo. Nós conseguimos realmente ver o outro. Às vezes de uma maneira até equivocada, com julgamentos, ou talvez não, Senhor. Mas o fato é que nós não conseguimos rever quem realmente nós somos. Se o Senhor está dizendo para nós colocarmos a nossa vida em ordem, significa que tem coisas que nós não enxergamos. Que o momento agora, Senhor, é de descobrir quem realmente nós somos, o que está acontecendo conosco, aonde que a minha vida está desorganizada, aonde a vida dessa pessoa está desorganizada. Mostre para ela, Senhor. Mostre, se apresente para ela, Espírito Santo. Mostre para ela assim como o Senhor tem falado comigo. E eu estou realmente, de fato, vendo quem eu sou. A religiosidade está sendo abatida. Senhor, os julgamentos, o moralismo, tantas coisas estão sendo abatidos. Porque, de fato, eu estou deixando, eu estou considerando, eu estou me respeitando. Eu recebi o que o Senhor me disse. Andréia, coloca a sua vida em ordem. E agora eu estou colocando a minha vida em ordem. Eu, Andréia, me respeitando, vendo as minhas limitações, me conhecendo melhor, me cuidando, Senhor, para que de fato eu possa cumprir o que o Senhor me chamou para cumprir. Mas começando em mim, para minha família, para o meu vizinho, aonde o Senhor me enviar, na igreja, fora da igreja, em um hospital, aonde o Senhor me enviar. Em nome de Jesus, que o teu Espírito ajude essa pessoa, Pai, a entender que ela precisa colocar a vida dela em ordem. Em nome de Jesus.